Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao programa Espiritismo na Prática. E hoje vamos dar continuidade ao nosso livro, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria e Evangelho, na parte 13 desse programa. Hoje a gente vai abordar, então, o capítulo 7 até o 12, né? Que a gente vai fazer, então, 6 capítulos aí, para a gente poder abordar um pouquinho sobre a passagem, né? Aqui dos Espíritos Amigos que vieram para poder ajudar o Brasil a avançar, a evoluir. E hoje também estão conosco, né? Trabalhando aqui na esfera espiritual do nosso Brasil, atuando sobre nosso país aqui, para ajudar a gente a caminhar o caminho certo, no rumo certo. Contamos hoje novamente com a presença da nossa amiga e irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nesse programa que é ótimo de fazer, né? O Espiritismo na Prática, e que Jesus nos inspire aí nas nossas reflexões, né, Jefferson? É verdade, é verdade. Então, antes de começar, né, eu gostaria de convidar você, então, a divulgar, a compartilhar esse programa de hoje, para que mais pessoas possam vir e aprender conosco aqui, né? Que a gente vai estar abordando aqui as passagens, né, do capítulo 7 até o 12 do livro. Tem muitos ensinamentos, muitas passagens interessantes que vai ajudar você a compreender por que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Divulgando, você está fazendo uma caridade moral, a caridade de levar às pessoas o conhecimento, a verdade de Jesus, a boa nova que o Cristo quer trazer ao Brasil, através do Brasil, para poder operar, né, aí nossas nações, nossas pessoas que estão vindo aí, dos países, né, para o Brasil, poder aí, né, aprender também. Então, pessoal, antes de começar, gostaria de falar aqui uma passagem do Delio, né, do nosso Henrique de Sagres, né? É o seguinte, ele fala o seguinte, ó: apiedai-vos, meu Jesus, de tanta miséria que nos enche o coração de infinita amargura. Permita que possamos restaurar as forças políticas, a fim de que cumpra as vossas determinações, sábia e justa, na terra do Evangelho. Com esse trecho aqui, então, que a gente vai começar a abordar o capítulo 7 com a Lara aí. Pode dar continuidade, Lara. Pois é sempre bom lembrar, né, gente? Eu não canso de falar que essa obra, ela foi, conforme informação de Emmanuel, ela foi ali recolhida, né, as informações para que essa obra fosse produzida por Humberto de Campos, foram recolhidas ali das tradições do mundo espiritual, né? E é bom a gente lembrar também que nós estamos fazendo um estudo mais aprofundado, um pouquinho mais aprofundado desse livro, porque a gente está pegando, né, Jefferson, as passagens em que nitidamente há influência da espiritualidade, dos espíritos superiores nos acontecimentos na matéria, né? E isso é que é interessante a gente observar, porque isso, gente, dá esperança para cada um de nós de que, por mais que as coisas estejam difíceis, complicadas no planeta inteiro, os espíritos prepostos de Jesus estão sempre trabalhando pelo bem, e isso dá uma esperança danada, né? Então, nós vamos começar ali no capítulo 6, né, Jefferson? É isso mesmo, né? Acho que é o 6 mesmo. É o 7. É o 7. Confundi, gente. É o 7. Os negros do Brasil. Essa abordagem do Humberto de Campos é muito interessante porque ele vai dizer o seguinte para nós, né? Que Portugal, né, como a gente disse no outro programa, sucumbiu ao domínio da Espanha, né, com o rei muito doido, né? Filipe, que era Filipe II da Espanha e Filipe I de Portugal, né? Então era um rei ali que era muito complicado, era cruel mesmo, né? Todas as biografias dele vão nesse sentido. Também Humberto de Campos fala isso, né? De acordo com os registros lá espirituais. Então, assim, Portugal estava sob domínio da Espanha, continuava levando ali os tesouros do Brasil, do México, do Peru, né? Porque a Espanha ali foi a primeira ali a chegar no México, no Peru também, né? Também os tesouros das Índias, né? Porque como Portugal estava então sob o domínio da Espanha, nessa rota aí para as Índias que Portugal desbravou, ficou então a cargo da Espanha.
Humberto de Campos vai dizer que, nesse tempo, a terra do Evangelho passa a ser conhecida não mais pelo nome suave de Terra de Santa Cruz, né? Por quê? Porque os negociantes, eles vinham buscar aqui fartas provisões de pau-brasil, né? Então, o nome do Brasil passou a ser conhecido aí, preso ao privilégio das madeiras que iam sendo levadas daqui. Por outro lado, os missionários ali da colônia, eles protestaram contra isso, né? Eles queriam que continuasse chamando terra de Santa Cruz, né? Mas o que acontece? As falanges do infinito, gente, sancionaram essa novidade, né? E apesar de considerar ali as terríveis crueldades cometidas ali na Baía de Guanabara, que a gente já falou da outra vez, né? No estudo passado. Então, Ismael sanciona a escolha dessa nova expressão para resguardar, né, a pátria do Cruzeiro dos perigos da Inquisição. Olha que interessante, porque Santa Cruz tinha muito a ver com religião, gente. Então, assim, Ismael sanciona isso para que o Brasil ficasse ali, não precisa lembrar de mim, que eu não tenho nenhum nome ali que vocês precisam lembrar de mim, né? Então, porque na Europa, nessa época, estava acontecendo ali, gente, os mais hediondos movimentos com a Inquisição, né? Então, assim, a situação no Brasil, gente, nessa época era muito dolorosa, né? Era cruel para os índios, para os negros. Eles sofriam todas a sorte de humilhações ali, de vexames. E aí, o que os índios fizeram? Começaram a procurar o norte do país, né, em busca dos franceses, porque os franceses tratavam os índios bem, né? Lembram lá do estudo passado que a gente falou, né, que eles criaram toda uma ligação ali com o Villegagnon, né? E o que acontece? Mas os franceses foram expulsos lá pelo Mendiçá, né, do Rio, e aí então eles foram para o norte. Por quê? Porque as atividades da França no Brasil estavam se concentrando ali no Maranhão, porque eles queriam fundar a França equinocial, né? E isso preocupava as autoridades tanto da colônia, né? Mas Portugal estava ali mais ou menos ainda, né? Muito ali sem saber o que fazer. Então a situação geral, gente, era muito deplorável mesmo, né? Tanto que Humberto de Campos vai dizer assim: Ismael e seus abnegados colaboradores sofrem intensamente nos seus trabalhos árduos e quase improfícuos no sentido de organizar o Instituto Sagrado da Família nas florestas inóspitas, onde os brancos não desejavam considerar as leis humanas ou divinas na sua condição de superioridade. Então vejam que interessante. Aí a gente percebe, né, que sempre há um movimento assim de alguns historiadores, né, falando, porque os índios são os donos da terra e tal. Gente, se não houvesse esse contato com os homens brancos, jamais a evolução deles ia demorar milênios, milênios. Então, tudo está sob a batuta de Jesus. Por isso era importante. Então, você não. É por isso que eu volto a falar, gente. Quando a gente tira o entendimento espiritual da equação da vida, o fator espiritual da equação da vida, as coisas não fazem sentido. E aí a gente sai falando asneira para todo lado, né? Então, assim, era preciso mesmo que os brancos viessem, até mesmo para fazer progredir os índios. Também os negros viessem para cá, como a gente disse. Por quê? Porque eram espíritos, gente. Esses que vieram para cá, na sua grande maioria, eram espíritos que cometeram barbaridades, tiranias na Europa e encarnaram então na África para poder passar por toda essa situação que eles mesmos
fizeram outros passar enquanto estavam encarnados em outra existência. Então, assim, não adianta, gente, a gente querer discutir. Se você tira o fator espiritual da equação da vida, as coisas não fazem sentido e o entendimento fica prejudicado. E aí Ismael procura Jesus, né? Tamanha a desordem que se encontrava aqui. E ele vai falar: "Ó Senhor, por favor, estendei até nós o manto da vossa infinita misericórdia, né? Envia socorro para nós aqui, porque o negócio não está fácil." Né? Ismael vai falar assim para Jesus, né? O nosso coração tá comovido, Senhor. O Ismael falante, os deploráveis quadros, né, com que a gente se depara. Então, por toda parte é infortúnio das raças flageladas e sofredoras. Mas Jesus, gente, né, esse ser magnífico que a gente nem consegue alcançar, né? A gente não consegue nem compreender, gente, a magnitude deste espírito, né? Jesus vai falar para Ismael: Ismael, ó, sossega aí. Ele fala assim: olha, Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos e que o nosso Pai não concede aos filhos um fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Gente, olha o entendimento aí. Leon Denis fala a mesma coisa, gente. Leon Denis falava o seguinte, né? Tudo sofre, tudo sofre. A dor faz parte do processo evolutivo. Então a gente tem que compreender que a dor realmente nos lapida, nos faz melhorar, né? A não ser que eu faça igual a avestruz, né? Enfia a cabeça na areia ali, daqui não sai, daqui ninguém me tira, né? Ou agarre a pedra no meio do caminho, aqui tá bom, não quero sair daqui. É sempre uma escolha, né, gente? Então, assim, Jesus vai falar, vai explicando ali para Ismael, para ele abrigar no Brasil, né? Que é a pátria do Evangelho, todos esses infortunados e infelizes, né? E ele fala, Jesus fala uma coisa tão bonita para Ismael, gente, que fala assim: olha, no meu coração, Ismael, ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos à Terra, ou seja, dos desencarnados, né? Agasalha-os no solo bendito, que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores. Gente, ninguém sofre por acaso. Não há sofrimento por acaso, não, né? E das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Leva a essas coletividades espirituais sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso a tua bandeira da paz e de esperança. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento. Olha que coisa maravilhosa que Jesus veio dizer, gente. Então, cabe a cada um de nós, no sofrimento que a gente passa na vida, compreender que o sofrimento é depurador e não nos rebelarmos. Ismael, então, fica ali aliviado, né? Ele sente ali que luzes compassivas e misericordiosas visitam o coração dele. É isso que ele vai dizer, né? Então ele parte para os planos da erraticidade, né? Ou seja, o plano espiritual, com seus companheiros ali, aqueles que trabalham junto com Ismael, para encontrar ali aqueles que batalharam nas cruzadas, né? Que eram senhores feudais da Idade Média, padres inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos ali nos caminhos de trevas das suas próprias consciências. Então, Ismael se desdobra para ajuntar nessas grutas de sofrimento, gente, né, nesses quistos astrais de sofrimento,
a sua bandeira de luz, como se fosse uma estrela para aqueles espíritos, assinalando ali o fim da noite em que eles se encontravam, porque eles estavam suplicando a ajuda do alto. Eles estavam arrependidos e suplicando a ajuda do alto. Então Ismael vai dizer assim para esses espíritos: irmãos, até o coração do Divino Mestre ecoaram os vossos apelos do socorro espiritual. Da sua esfera, de suaves arrebóis cristalinos, ordena a sua misericórdia que as vossas lágrimas sejam enxugadas para sempre. Olha que coisa mais linda, gente. Um ensejo novo de trabalho apresenta-se para a redenção das vossas almas desviadas nos desfiladeiros do remorso e do crime. Então, gente, Ismael vai falar para esses espíritos que tem uma terra nova, né, que é o Brasil, que Jesus está implantando ali o evangelho de caridade, de perdão, de amor, né? E que nos séculos futuros essa pátria tão generosa vai ser a terra de promissão de todos os infelizes. Então, gente, o Ismael vai ali falar com eles de uma forma belíssima, né? Então ele fala assim: olha, vocês estão aqui numa situação difícil, todo mundo sofrendo. Se vocês querem uma nova chance, né? Venham comigo. Ele vai falar assim: olha, sabei que todas as aquisições da filosofia e da ciência terrestre são flores sem perfume, ou luzes sem calor e sem vida, quando não se tocam das claridades do sentimento. Aqueles de vós que desejardes o supremo caminho, vinde para a nossa oficina de amor, de humildade e de redenção. Então, gente, eu fico imaginando essa cena no plano astral, Jefferson, e é emocionante a gente só imaginar, porque veja, naquela escuridão daqueles espíritos sofredores, arrependidos, angustiados, Ismael então fica a sua bandeira, onde está escrito Deus, Cristo e caridade, e a, a luminosidade aparece naquele local escuro e sombrio e leva esperança àqueles espíritos, né? E ali a maioria deles aceitou, então, seguir o plano de Ismael para reencarnarem e irem para o Brasil, ou já reencarnarem direto no Brasil, ou na Europa e chegarem até o Brasil. Então, gente, leiam, leiam este livro, porque ele é belíssimo. Então, você imagina todas essas entidades tão culpadas, remoídas de remorso, vem aquela bandeira de Ismael e ali, né, se ajoelham e falam: nós queremos seguir o Cristo. É uma coisa maravilhosa, né, gente? É uma coisa maravilhosa. É por isso que os negros do Brasil se incorporaram, gente, a raça nova. Por isso que teve toda esse intercâmbio de raças, de mestiçagem, né? Branco se envolvendo com negro, com índio, né? Virou toda essa mestiçagem que faz parte dos planos de Jesus, né? Para quê? Para que se entenda, gente, que nós somos todos irmãos. Não interessa se você é branco, negro, vermelho, amarelo, azul, índio, não interessa. Nós somos todos irmãos e devemos nos respeitar mutuamente, né? Então, gente, Ismael consegue ali arrebanhar um número gigantesco de pessoas para poderem reencarnar, então. E, claro, gente, são reencarnações expiatórias, porque são espíritos que aprontaram demais, que se desviaram demais da lei de Deus, né? Então, o Humberto de Campos vai falar assim: olha, que o Senhor assinalou, ele está falando do Brasil, né? É que o Senhor assinalou o seu papel na formação da terra do Evangelho. E foi por esse motivo, está falando dos negros, me desculpa, está falando dos negros, né? Porque às vezes a gente fica assim com
esse não me toques, né? Todo esse melindre para falar das coisas, mas Humberto de Campos vai falar na real, fala assim, olha, é que o Senhor assinalou, né, o papel dos negros na formação da terra do Evangelho, e foi por esse motivo que eles deram, desde o princípio de sua localização no país, os mais extraordinários exemplos de sacrifício à raça branca. E, gente, onde que a gente vê uma miscigenação tão grande, igual no Brasil? Nós, aqui, gente, foi dos primeiros países que nós tivemos negros, médicos, artistas, poetas, escritores. Machado de Assis, gente, era negro, né? Advogado, escritor, estadistas, personalidades eminentes. Em nenhuma outra parte do planeta teve esse alcance, não, gente. Foi aqui no Brasil, na pátria do Evangelho. Então vejam a luminosidade que a gente já era capaz de entregar a partir dos influxos de inspiração dos espíritos responsáveis e de Jesus, né? E aí falei demais, né, Jefferson? Quer falar alguma coisa antes da gente ir para a invasão holandesa? Sim, bem rapidinho. Que interessante, né? Que a palavra Brasil significa vermelho como brasa. E essa palavra Brasil, se a gente for pegar o pau-brasil, né, que é a madeira que foi sempre exportada, né, para fora do Brasil, ela tem em seu interior um tom avermelhado, né? Então, um vermelho como brasa. Se você procurar na internet, vai ver muitas fotos do pau-brasil, e o interior dela vai estar um vermelhão bem forte, assim, sabe? Muito interessante, né? Por isso que o Brasil tem aí seu nome, seu título, né? E interessante também que, coitado do Ismael, né? O Ismael sofreu bastante, ainda sofre, né? Coitado, ele tem até pena dele, assim, sabe? Por mais que ele se esforce, por mais que ele tente tudo que possa, né, dentro dos seus atributos que ele consegue fazer sem invadir, sem violentar o nosso livre-arbítrio, né, aqui no Brasil, nós encarnados estamos sempre, né, lutando contra, indo contra as ideias e os valores que o próprio Ismael coloca. Então, como nós não somos capazes de utilizar nossa mediunidade, né, nossas faculdades mediúnicas, para poder ouvir o Ismael e a sua equipe de anjos que estão trabalhando junto com ele, né? Por quê? Por que eu digo isso? Porque desde aquela época, né, do Brasil antigo até na época de hoje, nós sempre estamos sendo influenciados, sempre estamos sendo inspirados, né, pela falange de Ismael, porque, de certa forma, todos os espíritos que estão aqui, que estão em nome de Jesus, exercendo suas atividades, cooperando conosco, nosso progresso moral, pessoal, coletivo, como nação, está sob o influxo de Ismael, os cuidados de Ismael. Então, a gente ainda não sabe, não percebe ainda qual a grandiosidade, quanta é a responsabilidade que nós temos aqui no Brasil, como o indivíduo brasileiro encarnado nessa nação. Então, eu sempre falo, né? Já falei nos outros dois programas, volto a falar de novo. O dia que a gente perceber, quando a gente, seja aqui ou seja desencarnado, quando a gente perceber que nós estamos aqui, uma grande missão, uma grande responsabilidade, a gente vai olhar para trás e dizer assim, nossa, é verdade, eu joguei fora a oportunidade que podia ajudar não só a mim, mas a toda a coletividade, todo o Brasil, né? E aí isso a gente pode perceber. Então, aí o Ismael, né, quando a coisa não está muito boa, a gente percebe que o Ismael vai correr, né, para Jesus, né, pedir para Jesus ali dar um conforto, dar um ombro amigo, né? E Jesus, quando Jesus fala com Ismael, ampara ele, dá o consolo, dá o conforto que é necessário, porque a gente sabe, né? Quando a gente está triste, está chateado, quando a gente coloca um projeto em dia e não dá certo como a gente quer, porque como eu falei, né, em outros programas, né, de certa forma, o Brasil é uma empresa, né? Então, tem ali o diretor que está dirigindo e tenta fazer a empresa, né, fazer com que ela cresça, que ela caminhe naquele sentido. Mas nem sempre ocorre isso. Então, o Jesus, ele como fosse um pai, né, para Ismael, podendo ali amparar ele, consolar ele. Então, a gente vê no diálogo de Jesus para com Ismael o que o Jesus falou, que é: eu sou o pão da vida, a água da vida.
quem beber de mim, quem comer do meu pão, nunca mais terá fome. E é isso que a gente vê no diálogo de de Jesus com Ismael. É isso que eu acho interessante, é isso que eu queria falar aí, Laura. Pode seguir para o 8º capítulo aí. Então, gente, vocês vejam, se os negros, né, sofreram ali dolorosamente, dos índios também, os sacrifícios foram enormes, né? Não foram menores. Por quê, gente? Vocês imaginam, o Brasil, essa terra deste tamanho, só com o povo indígena. Eles estavam acostumados ali a essa largueza, né? Que é a expressão que Humberto Campos usa, essa largueza da terra, que era tudo propriedade deles, né? E aí vem o homem branco, chega aqui, né? Eles trataram Cabral super bem, depois os portugueses começaram a tratá-los, a gente nem precisa falar como, né? Mal demais. E aí começa a acontecer as entradas, né, pelo sertão do Brasil para poder escravizar os índios, que eles chamavam de selvagens, indefesos, né, que estavam ali. Então, o que, que acontece, gente? Tinham ali populações prósperas que o homem branco chegava ali, e não só o homem branco, tá, gente? O homem branco aí vinha ali com escravos também. E o que, que eles faziam? Incendiavam ali aquela aldeia, né? Durante a noite, os índios eram pegos de surpresa, né? Então, assim, os relatos no mundo espiritual disso, Humberto de Campos conta que eram assim, eram comovedoras, né? De tanto sofrimento, né? Teve uma vez que uma caravana de portugueses capturou mais de 7.000 índios, né? Homens, mulheres, velhos, crianças. E quando eles não quiseram acompanhar os portugueses, eles simplesmente, gente, matavam todo mundo. Era uma cena de selvageria, né? Eles eram caçados realmente. Então, assim, o, o interior do Brasil, o sertão, ficou cheio de pavor, né? O Humberto de Campos usa uma expressão até muito forte, né? Ele fala assim: olha, os caminhos eram atapetados de cadáveres e de sangue coagulado. Então, assim, com isso, os tamoios, o que, que eles fizeram? Eles, em represália, nunca se harmonizaram aos portugueses. Nunca. Eles sempre foram inimigos dos portugueses, né? Então foi um embate ali de lutas realmente ferozes, né? Na maior parte das vezes ali quem vencia eram os colonos, né? E os padres, gente, os missionários, eles, na verdade, eles sofriam horrores, sabe por quê? Porque eles ficavam angustiados de verem que os seus próprios companheiros faziam isso, tinham essa atitude selvagem, desprezavam os missionários, às vezes largavam eles lá no meio do sertão, lá, porque você está a favor dos índios, fica aí então. Largavam eles lá, e assim, e eles começaram então, os padres ali, a apelar, gente. Falar, olha, gente, não pode ser assim, né? Tem que ter uma vida mais ordeira, né? Os colonizadores não podem fazer isso, não, mãe. Não pode chegar, queimar, matar. Não é assim. Então, assim, foi um momento da história do Brasil que realmente foi assim de uma violência feroz, selvagem mesmo, né? Mas o que acontece? Acontece que os portugueses, gente, eles ainda estavam ali na faina ingrata, né, de caçar os índios, né? Era uma coisa horrorosa. Quando os missionários, então,
que eram ali, que estavam aqui, mas que foram aqueles que atenderam o chamado de Ismael para vir para o Brasil, né? Então, esses missionários, quando eles regressavam para o além, quando eles desencarnavam e voltavam para a pátria espiritual, eles pediam a colaboração, né, a ajuda ali, misericordiosa dos espíritos superiores para que essa situação selvagem fosse modificada. Mas aí Jesus, gente, vai explicar para eles o seguinte: olha, nós não podemos tolher a liberdade dos nossos semelhantes. Isso não vai acontecer. Mas eu não sou alheio a esses movimentos hediondos, né, nos quais os índios, os simples, os bons são capturados para os duros trabalhos do cativeiro. Aí Jesus fala assim: olha, esperemos no Senhor, cujo coração misericordioso e augusto agasalhará todos aqueles que se encontram famintos de justiça. Mas Jesus ainda fala mais, fala assim: olha, nós vamos fazer os maiores esforços possíveis para auxiliar os encarnados na compreensão das leis fraternas, né? Para que eles entendam que eles têm que cumprir os seus divinos deveres. E aí, Jesus fala assim: olha, infelizmente não encontramos na atualidade do planeta outro povo que substitua os portugueses na grande obra de edificação da pátria do Evangelho. Por quê, gente? Porque todas as nações ali, como o próprio Portugal, a civilização estava ali muito presa de cobiça, de inveja, de ambição desmedida, de vícios, né? Então, assim, os portugueses eram os melhorzinhos. Por isso é que Jesus escolheu os portugueses, gente, né? Por isso é que Eliu reencarnou lá como Henrique de Sagres. Por isso é que houve todo esse movimento da espiritualidade para que Portugal fosse, então, o descobridor, né? Desbravasse ali o Cabo da Boa Esperança, chegasse ao Brasil. Por quê? Porque era o povo que estava menos pior. Não era que estava melhor, não, estava menos pior, né? Jesus vai falar assim: olha, colonizadores desalmados estão em todos os países dos tempos modernos, que não reconhecem outro direito a não ser o da força desumana e impiedosa. Então, gente, olha só, né? O que que acontece? Jesus bola então um plano ali, né? Porque, gente, se o homem, através do seu livre-arbítrio, vai e atrapalha o planejamento de Jesus, ele vai lá e modifica os acontecimentos, né? A gente já viu Humberto de Campos falando isso. Não adianta a gente querer atrapalhar, porque é aquilo que Jesus quer. Ele é o diretor desse planeta, gente. É ele que dirige esse planeta. Então não adianta. Se a gente vai lá com a nossa teimosia e quer estragar a festa, Jesus bota a festa em outro lugar, né? Então, Jesus vai falar assim: olha, nós vamos buscar ali na Europa um príncipe liberal, trabalhador, justo, que não esteja subordinado à política romana, né, a fim de caracterizar a nossa ação indireta. Então, a gente vai trazer a sua personalidade de administrador para a parte mais flagelada da nova pátria, né, aqui do Brasil. Então, ele virá na qualidade de invasor, né? Porque a gente não tem outro recurso, ele vai vir como invasor. Mas, na adoção de providências dessa natureza, a sua permanência no Brasil vai ser curta e eventual. Vai ser só ali durante alguns anos necessários para que as suas lições sejam, então, prodigalizadas aos administradores da nova terra. Então, olha só, gente, a gente percebe que Jesus está atento a todos os acontecimentos. Então, a gente percebe que nós não temos que perder a fé, gente. Olha só, todos os acontecimentos estão sob a batuta de Jesus, que não violenta o nosso livre-arbítrio, mas que toma outras providências para que aquele planejamento cósmico seja realizado. Né? Jesus vai falar assim: olha,
Primeiro, nós vamos considerar que os seus companheiros não serão melhores que os portugueses, no sentido da educação espiritual. A época é de profundo atraso de quase todos os indivíduos, e é para desfazer essas trevas da consciência do mundo que teremos de nos sacrificar nas atmosferas próximas da Terra, trabalhando pela vitória do Senhor em todos os corações. Então, gente, tudo isso acontece sob a batuta de Jesus, né? Todos esses fatos ali são, então. Aliás, gente, quem está falando isso, me desculpe, não é Jesus. Quem está falando isso é Ismael, que é preposto de Jesus, né? Deixa eu me corrigir aqui, porque não sei de onde que eu tirei isso. Quem está falando isso é Ismael, né? Não é Jesus. Quem está falando isso é Ismael, mas Ismael é preposto de Jesus, né? Estou eu ficando doida aqui. Então, o que acontece? Esses fatos, então, acontecem em 1624, né? Os holandeses ali, a pretexto ali de guerra com a Espanha, tomam a Bahia de assalto, né? Sob o comando de Johan van Dort. E o que acontece? Olha o que Humberto de Campos vai falar. Importa notar que as cenas dolorosas e lastimáveis decorrentes da invasão não foram organizadas pelas abnegadas falanges do mundo invisível. Isso é o livre-arbítrio dos homens, gente. Né? Aquela matança que teve ali da invasão, isso é livre-arbítrio dos homens. Não é as falanges do mundo espiritual, né, que organizaram isso, não. Aí ele vai falar assim: olha, as causas profundas desses fatos residiam no estado evolutivo da época. Claro, gente, o homem estava espiritualmente extremamente atrasado, né? Nós tivemos aí Idade Média, nós tivemos cruzadas, né? Foi todo um embate ali naquela região ali da Europa, perseguição. Então, claro, né, gente? Era morticínio um atrás do outro no mundo nessa época, né? Então, assim, e no Brasil também teve isso, né? Assim, essa questão dessa barbárie mesmo, né? Então, tinha praça incendiada, destruída, todos os dias, gente. Era um atrito entre as raças que foram chamadas a povoar este país, né? Em 1637, chega em Pernambuco o general holandês João Maurício, né, que era o príncipe de Nassau, né? E ele, gente, ele trouxe muitos benefícios com a sua administração lá no norte do Brasil. Até hoje a gente vê as construções lá belíssimas lá no norte do país, né? Sob a influência ali dos holandeses, né? Lá em Manaus, né? É toda uma coisa muito bacana. Então, assim, começou, gente, uma brigaria danada. Recife se levantou contra a Europa, né? Aliás, Recife foi uma cidade que foi levantada como uma das mais belas aqui no Brasil. Aliás, uma das mais belas, gente, da América do Sul. Olinda, nessa época, é reedificada, né? Chega todo um plantel de gente aqui, né? De mecânico, pintor, arquiteto, artista, que vieram acompanhando o Maurício de Nassau, né? E gente, foi um esplendor para aquelas cidades, né? Onde eles estavam ali, porque elas evoluíram muito. O Maurício Nassau, ele tinha um espírito ali de administrador, de construtor, né? Muito, muito forte. Ele tinha um amor profundo, gente, pela liberdade, né? Então ele foi muito venerado por aquela população ali que teve contato com ele, né? Inclusive até pelos portugueses, na verdade, né? Que estavam ali na região ali de Pernambuco e tudo. Então, o que acontece? Porque, gente, nessa época, a região de Pernambuco, ela vinha até Minas Gerais, tá? Até Paracatu de Minas. Então, era bem extenso, né? E aí, o que acontece? Os escravos que fugiam, né? O que eles faziam? Eles procuravam abrigo lá em cima, lá em Portugal, né? A sombra em Portugal, em Pernambuco, a sombra da bandeira de Maurício de Nassau. Chegando lá, eles eram declarados livres. Os índios encontravam ali
amigo na figura de Maurício de Nassau, né? Ele estabelece a liberdade religiosa, administra Pernambuco muito bem, inaugura em Pernambuco a primeira liberal democracia das terras americanas, gente. Olha que coisa importante. A primeira democracia nas Américas foi no Brasil, lá naquela região, lá em 1600 e poucos. Então, olha, ali o povo tinha justiça, liberdade, porque isso era uma característica que o Maurício de Nassau trazia no seu espírito, né? Mas o que acontece é o seguinte: o plano invisível tinha outros planos, né? Os espíritos ali tinham outros planos. Então, essa lição que o Maurício de Nassau trouxe para o Brasil foi preparada, né, pelos espíritos ali, pela falange de Ismael, né, sob o comando de Ismael. Para quê? Para que se recebesse os colonizadores no Brasil um novo influxo, né, falando assim, olha, tem outro jeito, não precisa ser do jeito que vocês estão fazendo, tem um jeito melhor, né, mais justo, mais misericordioso, que traz progresso, né? E aí, gente, o que acontece? Em determinado tempo ali, ele volta para Holanda, né, pela imposição ali de espíritos avarentos, né, que estavam formando nessa época ali a Companhia das Índias na política holandesa, né? Fala, ó, Nassau, pode vir para cá. Nós não queremos sair não. E ele então tem que deixar o Brasil, né? Aí o que acontece, gente? A Holanda, ela, apesar das frotas de navios que ela tinha poderosa, ela se retira então do Brasil sem a intervenção de Portugal, não teve guerra ali para que a Holanda deixasse Portugal, né? Ao contrário do que aconteceu com a França. É, o que acontece? Os holandeses tinham então ali uma soberania marítima que perdurou ali até cerca de 1660 e alguma coisa, né? E foi muito proveitosa para o Brasil, para aquela região ali, a chegada dos holandeses, né? Apesar ali de com aquela chegada ali, teve confusão, teve morte, teve outras coisas, que não foi chancelado pelo mundo espiritual, mas quando Maurício de Nassau chega, né, tem aquela apaziguada ali e há um progresso imenso ali naquela região. Aí nós vamos para a restauração de Portugal, que o Jefferson abriu a fala dele hoje citando o Enil. Porque o que estava acontecendo em Portugal, gente? Portugal, a situação de Portugal, gente, era de flagelo e decadência, né? Ele já estava ali sob o reinado de Filipe III da Espanha, né? O Filipe II já tinha morrido, já não estava mais no poder, né? Mas o que acontece? Quando a gente pensa que Portugal é um país minúsculo, o quanto ele foi heróico, né? Nos descobrimentos, nos despertamento ali do trabalho aqui nas Américas, né? Então a gente vê toda essa glória de Portugal sendo reduzida à penúria extrema por conta da própria ganância deles, né? A gente viu nos outros estudos. Então, Eliu, mensageiro de Jesus, né? Que tinha sido ali Henrique de Sagres, que levantou ali as energias portuguesas, né? Com a escola de navegação que ele fundou. Ele então procura Jesus, né? Porque ele fala: Ô Senhor, eu venho pedir o vosso auxílio paternal, porque a terra portuguesa lá não tá dando muito certo aquilo lá não, Senhor, né? São experiências amargas que estão acontecendo lá. São penosas provações coletivas, né? Portugal está humilhado, está vencido. Então nós estamos implorando a sua divina providência.
para que seja encontrado um jeito de aproveitar as últimas forças que Portugal tem para uma reorganização política e econômica, né? Para que ele saia dessa situação angustiosa. E aí Jesus vai explicar para Eliu, então, fala: olha, Eliu, você sabe que a minha piedade não se reveste de excessivas exigências. Eu te enviei a Portugal com o fim de você reerguer as energias daquele país, né? Compensando seus grandes esforços de povo humilde e laborioso. Porque Portugal, gente, era um povo humilde e muito trabalhador, né? Aí Jesus vai continuar falando assim para Eliú: infelizmente, apesar das grandes qualidades de coração, os portugueses não souberam corresponder à nossa expectativa, provocando eles próprios a ruína, a fraqueza que eles se encontram, né? Porque eles se embriagaram da fortuna e da posse. Então, Jesus vai tendo um diálogo ali com Eliú, né? Vai falar de Vasco da Gama, vai falar, né, do que aconteceu lá naquelas cidades ali do Caminho das Índias, né, Calicut e tudo. Vai falar do Brasil, falar: olha, Eliu, lá no Brasil a gente lançou os fundamentos da pátria do Evangelho. Mas aí o que Portugal fez? Introduziu o tráfico humano, os escravos, né? Aí precisou das falanges de Ismael dispensarem ali todos os esforços possíveis para que as ordens divinas não se subvertessem com as iniquidades humanas, né? Em Lisboa, Jesus está falando com Eliú, eles colocaram em Lisboa, né? Deram entrada ali em Lisboa com o Instituto da Inquisição. Todos crimes em meu nome. Né? Nossa, que coisa é essa, Eliu? Estão fazendo crime lá em meu nome? Eu vim aqui ensinar amor, vocês estão matando uns aos outros lá, falando que é em meu nome? Que absurdo é esse? Né? Ele vai falar assim: olha, o meu nome deveria ser para todas as criaturas um sinônimo de brandura e de amor. Né? E aí, né, o ser humano é muito bonito, né? Vai lá, faz todo tipo de atrapalhada, né? E aí, Eliu, gente, Eliu tá tão amargurado que vai ser verdade, Senhor. Isso tudo é verdade. Né? Quando o primeiro português aprisionou ali nas Ilhas Canárias os pobres africanos para vendê-los como escravos, né? Ordenei que fossem imediatamente repatriados, enchendo-me o coração de amargura, após tantos períodos de descobrimento, de entusiasmo, né? E aí, gente, né, o Eliú vai falar assim: o Senhor, mas a grande pátria que me confiaste, Senhor, muito tem aprendido no caminho das experiências dolorosas, né? Então, assim, Eliú tem uma conversa ali com Jesus pedindo: ô Senhor, se apiede dessa pátria, por favor, das misérias que ela está passando, né? Que nos enche o coração de imensa amargura. Permita que a gente restaure ali as suas forças políticas para que saia do jugo da Espanha e possa cumprir as suas determinações sábias e justas na terra do Evangelho, né? E aí Jesus, a gente vai falar assim, falar: olha, essas experiências amargas, Emil, dotarão Portugal de novos sentimentos, acrisolando as suas concepções de brandura e de fraternidade, a fim de que possa corresponder ao nosso esforço na edificação da pátria dos meus ensinamentos. Ou seja, Portugal ainda precisava continuar colaborando com o Brasil para que fosse edificado aqui realmente a pátria do evangelho, né? E aí, Jesus pergunta: quem que você quer usar ali, né, para a gente fazer essa restauração política? E ele vai falar com ele que tem Dom Afonso, que é o primeiro duque de Bragança, né, que tem, na época ali, a maior fortuna portuguesa. E o que acontece? Eles traçam ali todos um plano combinados com as falanges de Ismael, né, para que fosse intensificado em Portugal o pensamento cristão, para que este pensamento cristão pudesse projetar as nobres realizações aqui no Brasil, né, disseminada ali entre os colonizadores, para que a concepção da fraternidade, gente, fosse intensificada.
e fosse cimentando as bases da pátria do evangelho, né? Então, eles traçam esse plano e Jesus fala: ok, Eliu, o seu plano vai ser realizado com a minha bênção, né? Mas Jesus ainda fala mais. Ele fala assim: olha, não espero que a casa de Bragança esteja preparada espiritualmente para a sublime realização. Mas, todavia, somos obrigados igualmente a reconhecer as pesadas trevas que invadem atualmente todas as atividades políticas na Terra. Parece que a história está se repetindo, né, gente? E tu te esforçarás por ampará-la nos grandes deveres que assumirá neste e nos próximos séculos. Então, gente, é um diálogo belíssimo que vocês têm que dar uma lida realmente, né? Porque Jesus auxilia, abençoa esse empreendimento do Eliu junto com Ismael, né? Ele organiza ali então as falanges. Em 1640, Portugal então tem o trono restaurado, sobe ao trono Dom João IV, né? E tem todo um período ali, gente, de lutas angustiosas, né, para restauração do trono de Portugal, né? Tem uma batalha que ficou muito famosa, que foi a Batalha de Montijo. Então, assim, a gente percebe que, sob a orientação do mundo invisível, Portugal consegue, então, restaurar o seu trono, faz tratados comerciais, né? Que, na verdade, teve um tratado comercial que Portugal fez, né? Que foi o Tratado de Methuen, que o que, que acontece? Foi horrível para a indústria portuguesa, mas colocou o Brasil a salvo do poderio da Inglaterra, porque a Inglaterra estava despontando ali como uma potência marítima, né? E o que, que acontece? Isso deixou ali uma salvaguarda ali para o Brasil ficar quietinho ali, longe das mãos da Inglaterra, né? Senão a gente faria parte da Commonwealth aí, né? Como Canadá e outros países aí que ainda ficam sob o jugo da Inglaterra, né? São independentes, mas fazem parte dali do reinado da Inglaterra, né? Da coroa da Inglaterra. Então tem toda uma ação espiritual ali que vai ser elaborada de forma harmoniosa pelas falanges de Ismael e de Eliu, né? Para que fosse implantada, então, todas essas diretrizes de Jesus, né? Ismael e Eliu, gente, vão buscar Antônio Vieira, Padre Antônio Vieira, né? Eu fico muito feliz de falar do Padre Antônio Vieira, né? Porque a casa espírita que eu frequento é a Associação Espírita Padre Antônio Vieira, ele é o patrono da casa que eu frequento, né? É um espírito belíssimo. E ele era um médium poderoso, o Padre Antônio Vieira, né? Então, assim, ele conseguia ser inspirado muito facilmente por Ismael ali, pelos espíritos que trabalhavam para Ismael, para que ele revelasse as verdades. Então ele vem ao Brasil, ele sai lá de Portugal, vem ao Brasil e ele tem um magnetismo imenso, consegue iluminar muitas consciências. Não foram poucos os senhores de escravos ali, né, os donos do poder, que foram tocados de fato pelas claridades divinas trazidas pelo Padre Antônio Vieira, né? Porque essas lições, gente, elas estavam vindo de Ismael, e dos seus mensageiros, né? Então, assim, ali aí teve muita gente que deu liberdade aos escravos, parou de perseguir os índios, né? Então a gente vê como que a espiritualidade trabalha. Apesar desses momentos de dificuldade que existem, de barbárie, a espiritualidade trabalha para o bem, gente, e não há como fugir, né? Porque Jesus é quem manda. Nesse planeta, Jesus é quem manda. Então não adianta você teimar contra ele, você pode fazer o que você quiser, que ele vai dar o jeito do que ele quer, do que Deus quer que seja feito, né? Então, é bom muita gente botar as barbas de molho, né? Porque ó, a espiritualidade está atuando como sempre atuou.
né? Falei demais de novo, né, Jefferson? Não, que isso. Fiquei até feliz porque a forma que você abordou esse capítulo em específico, né, capítulo sobre as invasões da holandesa, é um capítulo que eu acho assim, que marcou muito a história do Brasil, né? Um capítulo que não só a questão da invasão holandesa, mas também a questão da restauração de Portugal, porque teve que ter essa restauração, né? Senão ia sobrar para o Brasil também, né? Então, é muito importante essa passagem, né, que o Humberto de Campos nos coloca, para a gente poder saber, entender, na verdade, né, o quão importante a gente está está aberto, né, à posição, né, da hospitalidade superior, né? Como a Lara falou, né, a gente gosta de teimar, mas não tem como desviar, né? Pode ser sim que a gente atrase o projeto de Jesus, mas não tem como a gente fugir do objetivo final, né? Não tem como a gente querer fazer com que a nossa teimosia prevaleça sobre a missão que Jesus quer para o Brasil e para todos os países do mundo, né? Então, vamos continuar no próximo capítulo aí, Lara. Então, gente, olha só, diante de tudo isso que estava acontecendo, de todo esse movimento dos espíritos, né, para restaurar Portugal, Ismael, então, reúne alguns espíritos que estavam chegando, né, aos espaços aqui do Brasil, né, espíritos até que estavam desencarnando, para quê? Porque ele queria estabelecer um projeto de desbravar o Brasil, né, para que ele tomasse a forma de hoje, que ele deveria tomar, né? Então, tiveram ali muitos espíritos que contribuíram com Ismael, né? Espíritos ali decididos, heróicos mesmo, né? Para que Ismael reúne então ali um grande grupo de espíritos, né? E ele vai falar assim para esses espíritos: meus irmãos, vocês vão regressar em breve ali, em breves dias, aos núcleos de trabalho estabelecido no Planalto Piratiningano. Ali, né? A região ali de Piratininga, ali, Rio de Janeiro e tal. Prosseguireis atuando no mesmo roteiro de atividade e liberdade com que caracterizastes as primeiras iniciativas aí desenvolvidas. Agora, levareis mais longe a vossa coragem e o vosso heroísmo. Penetrareis o coração da terra do Cruzeiro, rasgando as sombras de suas florestas imensuráveis. Então a gente percebe que antes de acontecer o movimento das bandeiras, né, no Brasil, esse movimento foi articulado no mundo espiritual. É sempre assim, gente. Para acontecer aqui, é articulado lá, né? Então, Ismael vai falar assim: ó, vocês são dedicados e tudo, vocês vão ter outras atividades, né? Que vão fazer com que vocês ali tenham algumas dificuldades, né? Sempre tem as dificuldades, né? Sempre tem as provas, né? Mas vocês estão sob a bandeira de Jesus. Então, vocês têm que ir em frente. O que Ismael estava propondo ali? Vocês vão descobrir agora as fontes de riqueza dos vastos latifúndios do Brasil, fazendo com que isso, a colonização vai se estendendo, vai desabrochando com mais intensidade em alguns núcleos, né? E aí, gente, nós vamos ter, então, é muito interessante, né? Muitas personalidades que a gente conhece da história que estavam lá nessa reunião com Ismael e que foram essenciais para esse movimento do Brasil aí desbravar toda essa terra, né? Mas o Ismael dá um aviso: olha, vocês vão conhecer a penúria e o sofrimento, vocês vão sacrificar muitas vezes a fortuna de vocês, os afetos mais santos da família, do coração de vocês, porque vocês estão construindo as bases do porvir desse povo, né? Com as lágrimas abençoadas
do vosso martírio e das vossas renúncias. Então, a tarefa, Ismael fala assim, a tarefa de vocês é rasgar as selvas remotas, descobrindo o ouro depositado no seio da terra generosa. Gente, vocês percebem o que Ismael está falando? Que era para eles descobrirem o ouro. Então, Ismael tinha um plano econômico, como a gente já viu lá no estudo anterior, né? Então, não adianta a gente querer achar, gente, que as coisas não têm interligação, porque tudo está interligado. Se existe economia, está sob a batuta de Deus. Se existe política, está sob a batuta de Deus. Tudo, gente, está sob a égide de Jesus Cristo, que é o emissário divino de Deus. Então, não adianta, né, gente? Tem mais, a gente vai ter, gente, muita gente interessante, né? Nós vamos ter ali Antônio Rodrigues, Arzão, Marcos Gezeredo, o Bartolomeu Bueno, Fernão Dias Paz, né? Que tem até a rodovia Fernão Dias aí, em homenagem a ele, né? Fernão Dias, gente, lá nessa reunião com o Ismael, ele fala assim: ok, anjo bom, né? Fala para Ismael, ok. O que faremos com o ouro da terra se no mundo ele é a causa sinistra de tantas lutas, de todas essas lutas, e o demônio de todas as ambições? Olha que pergunta interessante ele faz. Por que Ismael quer que eles vão atrás do ouro? Se esse ouro é que é a causa de todas as agruras ali que estão andando no mundo, né? Porque aí ele fala assim: olha, aqui na vida espiritual a gente compreende essa realidade, mas lá no orbe, né, nas sombras da nossa consciência, que está mergulhada ali no esquecimento, a gente está mergulhado ali nas mais perturbadoras e dolorosas emoções, né? Nossa consciência está ali mergulhada nas sombras. Então, como é que faz isso? Por que a gente está indo atrás do ouro? E aí Ismael vai explicar para ele. Ele vai falar assim: olha, a terra é a escola abençoada onde a gente aplica os elevados conhecimentos que a gente adquire aqui, no infinito. Né? É nesse vasto campo experimental que devemos aprender a ciência do bem, aliando-a com a sua divina prática. Olha que bonito que o Ismael vai falar. Nos nevoeiros da carne, todas as trevas serão desfeitas com os nossos próprios esforços individuais. Por que vocês acham que Jesus disse que a cada um será dado segundo a sua obra? Gente, porque depende da gente, é o nosso testemunho, é o nosso esforço, é o nosso sacrifício individual. Ismael vai continuar falando assim: aí dentro, o nosso espírito andará esquecido de seus pretéritos obscuros, para que todas as nossas iniciativas sejam valorizadas. Então, gente, Ismael passa a explicar ali para eles, né, que as leis divinas, elas têm que ser a essência de todas as coisas, né? Tá na consciência de todas as criaturas, e a gente tem que botar isso em prática. E ele vai falar assim: olha, quanto ao ouro escondido no seio da terra exuberante, sua existência não significa senão um estímulo à ilusão dos homens, os quais ainda se encontram muito distantes da concepção da verdadeira fraternidade, a fim de que as criaturas possam buscar os tesouros espirituais pelo trabalho edificador da evolução do mundo. Então, vocês percebem que Ismael está falando assim para ele, ó, procurando a grandeza ilusória do ouro, vocês vão edificar cidades novas. Vocês vão fomentar a pecuária, a agricultura, vocês vão desbravar novos caminhos em favor de outras almas. Então, gente, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Não é. Olha só, Ismael aproveita da ganância, da ilusão do ser humano quanto às riquezas. Para quê? Para fazer surgir novas cidades, para fazer surgir uma agricultura pujante. Então, isso é belíssimo, gente. Olha como Ismael vai terminar este diálogo. Um mundo novo se erguerá sobre os vossos ombros, dilacerados nas disciplinas austeras.
ao sol causticante das caminhadas penosas, mas o futuro se voltará para os vossos esforços com as suas bênçãos agradecidas. Então, gente, olha que beleza, né? A gente saber que a espiritualidade trabalha o tempo inteiro para que os desígnios de Deus, de Jesus, sejam cumpridos aqui nesse planeta, né? Ismael vai falar especialmente para Fernão Dias o seguinte: você vai ser o chefe da expedição mais difícil, viu? Mas a tua coragem, a partir da tua coragem, vai surgir um caminho novo para todos os espíritos. Então, olha a importância de Fernão Dias. A gente acha que a importância dele era só material? Não, né? Espiritual também, né? E Ismael vai falar assim para ele: ó, muitas vezes você vai ser compelido a exercer a justiça mais rigorosa, despendendo todas as suas reservas de energia, mas é preciso não esquecer a misericórdia divina, sem exorbitar as funções que te forem confiadas, entregando a Jesus os teus trabalhos de cada dia. Então, gente, esse grande bandeirante que foi Fernão Dias recebe, então, submisso ali, essa determinação de Ismael. Daí a alguns anos, as bandeiras ali paulistas começam a se espalhar por todas as regiões do Brasil, né? E eles vão, então, desbravando todo esse país continental, né? Porque o Brasil é um país continente de imensidade de terras. E a cruz do Cristo vai, então, como símbolo à frente de todos os expedicionários dessas novas tentativas de conquista, né? Então, gente, nós temos ali esse fluxo de gente indo e vindo, desbravando, monta uma cidade aqui, monta uma cidade ali, né? O Fernão Dias, ele tinha um sonho que era encontrar as esmeraldas, né? Que era uma lenda ali entre os aventureiros, isso é muito engraçado, mas ele nunca encontrou, viu, gente? Ele nunca encontrou. Então teve ali muitos embates, rebelião, discórdia, né? Mas ele conseguiu dominar tudo isso a partir da disciplina que ele tinha, né? E vocês vejam, acontece um episódio tão interessante que, na verdade, o filho do Fernão Dias se rebela contra as ordens dele e ele, então, tem que exercer a justiça e manda enforcar o próprio filho, né? E isso, gente, é uma dor imensa para ele, principalmente depois que ele volta à pátria espiritual. Nos últimos dias de vida dele, ele tem um remorso danado dessa atitude que ele tomou, né? Ele pega as joias da mulher, das filhas ali para, né? Vai ter sacrifício da fortuna pessoal, né? Para poder fazer os empreendimentos dele, né? Mas assim, ele tinha um roteiro luminoso que foi traçado pelo mais alto. Onde o Fernão Dias passou, as caravanas dele ali passou, teve povoações que foram levantadas, né? Teve muita coisa boa, gente, né? Ele nunca encontrou as esmeraldas que ele queria encontrar, né? Mas no seu instante ali de agonia, gente, ele tinha encontrado algumas pedras verdes que ele entrega para o genro dele. Não eram as esmeraldas do sonho dele, né? Aí ele entrega, então, como uma única expressão da fortuna que ficou dele ali, né? E esse gesto dele, gente, representa ali o símbolo das esperanças do trabalho dele, de todas as lágrimas que foram derramadas ali na pátria do Evangelho, né? Onde ele mandou enforcar o filho dele ali nas margens do Rio das Velhas, né? Ele desencarna ali também, né, implorando a misericórdia do Altíssimo por ele ter cometido o crime de ter mandado enforcar o próprio filho. Mas aí, nesses momentos finais dele, em que ele está se desprendendo do corpo físico, ele escuta a voz de Ismael falando para ele assim: irmão, as quedas, com as suas experiências sombrias,
constituirão os degraus do teu caminho para as mais gloriosas ascensões espirituais. Atrás dos teus passos florescem cidades valorosas no coração das matas virgens. E os que recebem os teus benefícios abençoam teus esforços e tua energia perseverante. A essas mesmas paragens onde turvaste a consciência por um instante, levado pelos rigores da disciplina, voltarás com teu filho sob as asas cariciosas da fraternidade e do amor, reparando o passado cheio de tribulações e lutas incontestáveis, porque no coração misericordioso de Deus repousam eternamente as luminosas esmeraldas da esperança e do amor que tu procurastes a vida inteira. Então, gente, é belíssimo, né? E aí, Fernão Dias abre ali seus olhos pela última vez na matéria, né? Chora e parte então o seu espírito para a pátria espiritual, para a vida do infinito. E isso é muito interessante, né, Jefferson? Porque com todo esse movimento das bandeiras, nós tivemos ali os movimentos nativistas também, né? Porque essa procura do ouro ali era uma ansiedade de muitos espíritos que estavam encarnados, né? O Humberto de Campos vai falar assim, né? Muitos lustros, lustro é o período de 5 anos, muitos lustros foram decorridos sem que nada mais se observasse, senão esse movimento espantoso de idas e vindas, né? De correntes migratórias através dos sertões ali que foram desbravados, né? Por esses valorosos espíritos, né? E aí, gente, o que acontece? Começa a ter muitos embates, na verdade, né? Tinham muitas emboscadas ali para a consciência dos homens, né? Então, o que acontece? Essa lenda dos tesouros fabulosos ali incendeia os ânimos das pessoas, e aí, gente, aí começa um desvario danado outra vez, né? Porque os índios começam a experimentar ali a atuação dessas forças contrárias à sua paz, que eles estavam no período relativo ali de paz, né? E todo esse esforço ali de perseverança, de paciência dos jesuítas, né, eles vão sendo ali como que minados, né, porque começa várias convulsões sociais no Maranhão, tem todo um levante ali contra a companhia de comércio que monopolizava ali aquela região, né, a importação e exportação da capitania, né? A gente vai ter ali a França de novo. Ô, gente, a França está de olho no Brasil desde que o Brasil é Brasil, né? Desde que o Brasil é terra de Santa Cruz, a França está de olho no Brasil, está de olho ali no Amazonas, né? Humberto de Campos vai falar isso, falar, a França estava ali cheia de pretensão ali no Vale do Amazonas ali, né? E os franceses foram espertos, né? Porque ficaram amigos dos índios, né? Então, o que acontece? Tem todo esse embate ali, tem muitos levantes, né? Por conta de ambição. Os franceses estão chegando ali no Amazonas, querendo se instalar ali, criando uma confusão danada. E aí, o general Gomes Freire de Andrade, aliás, general não, né? O Gomes Freire de Andrade, né? Ele era militar, sim, né? Ele era militar. O que acontece? Ele é feita uma expedição, então, liderada por ele, para restaurar ali a paz ali e enxotar os franceses, né? Então, o Gomes Freire, ele age de uma forma muito correta, magnânima mesmo com aqueles revoltosos ali dessas colônias ali no Maranhão, mais chegando ali para o Amazonas também, né? Mas o que acontece? Tinha um personagem ali, o Manuel Beckmann, que ele veio para o Brasil e ele que começou essa confusão toda de fazer levante ali, né? Porque um quer uma coisa, outro quer outra coisa, ele queria ali as fortunas. Aí o Gomes Freire, então, prende o Manuel Beckmann, confisca a fortuna dele, né?
mas ele não pôde agir ali de uma forma muito bondosa com ele, né? Porque ele estava fazendo uma arruaça toda ali. E a gente vai ter, então, várias conflagrações a partir desses acontecimentos. Em 1682, a Bahia se conflagra, né? A gente vai ter lutas ali. Em 1710, também vai ter luta ali na capitania de Pernambuco, né? Lá em Olinda tem a luta ali com os portugueses de Recife, né? Então tem também a Guerra dos Mascates. Então é bom a gente fazer referência a esses acontecimentos. Se você quiser, procura lá na internet lá que você vai achar referência a todos esses, porque senão a gente fica falando aqui até amanhã, né, Jefferson? Então, gente, tem toda essa questão de traição, de levantes, né? Que vão acontecendo. Nessa época ali, mais ou menos, né, ali 1700 e pouco, a França, de novo, a França está sempre ali, né, insistindo, insistindo. A França, ela, gente, ela custou se resignar com a influência de Portugal no Brasil, né? Então, a França vai enviar um sujeito chamado Duclerc para chegar lá no Rio de Janeiro com 1.000 homens e tomar a cidade do Rio de Janeiro. Mas Portugal não conseguia ali proteger o Rio de Janeiro desse jeito. O que acontece? O governador da época ali do Rio de Janeiro era o Francisco de Castro Moraes. Ele, ó, foge. Ele permite o desembarque das forças francesas, ele muito fraco, foge. Mas o que acontece? A população carioca vai lá e rechaça os franceses. Fala, aqui não, pode ir embora. E aí acontece ali uma luta terrível, dezenas de franceses são ali mortos de forma bárbara e cruenta mesmo, né? E ficaram ali presos mais ou menos 500 franceses, né? O capitão do Clerc é assassinado, né? E o governo do Rio, então, que ele faz? Ele não puniu os criminosos, né, por essa matança toda ali. E ele teve responsabilidade. Ele saiu, deixou aquela bagunça toda. Falou, eu que não fico aqui nessa invasão, vou embora. E aí, gente, o que acontece? Outro francês, do Guai-Troyan, o que ele faz? Ele vem, então, à Baía de Guanabara com 5.000 combatentes. 5.000. Aí uma força, gente, que estava muito difícil de ser combatida, né? O que acontece? Eles chegam no Rio, saqueiam uma fortuna ali incalculável, né, que existia no Rio, e pede então um resgate pela cidade, né? O Luís, nessa época, gente, era Luís XIV, o rei da França, né? Então, vai acontecendo toda essa confusão, né? Quem governava Portugal nessa época era Dom João V, que era chamado de magnânimo, né? Porque ele foi um rei até muito bom. O que acontece? Há todo um embate ali, né? Tem toda uma confusão, tem luta, tem disputa de poder, né? E aí o que o Dom João V decide fazer? Levantar igrejas e mosteiros no Brasil. Ao invés dele fomentar a evolução da indústria e da agricultura, ele quer levantar igrejas e mosteiros. É por isso que aquela região ali, gente, tem mosteiros, tem igrejas belíssimas, né? E vai acontecendo aí todos esses movimentos, esses levantes, né? O Brasil, então, fica povoado ali de movimentos nativistas, né? Levantando sentimentos generosos de liberdade, né? Que estavam sendo ali, preparando ali, sob a inspiração de Ismael e das falanges devotadas ali de Ismael, já pensando futuramente ali na independência do Brasil, né? E o Jefferson, você quer falar alguma coisa?
Não, então vou emendar aqui o Pode último continuar. capítulo, porque senão né, nosso tempo já passou demais. O que acontece, gente? A gente percebe que tudo está sob inspiração do mais alto. Né? Então, é por isso que eu sempre falo: a gente tem que ser ferramenta boa na obra de Deus, gente. A gente tem que ser ferramenta boa para a gente poder ouvir os bons espíritos. Como é que a gente é ferramenta boa? Se melhorando, se depurando, seguindo o caminho reto, os ensinamentos de Jesus, né? Baseados no amor, na fraternidade, na justiça, na misericórdia. Só assim a gente é ferramenta boa, porque as ferramentas boas são inspiradas por bons espíritos, as ferramentas ruins por espíritos das trevas, gente. Você quer receber influência de quem? Porque existe todo um elo de ligação. Na hora que você desencarnar, você vai para cá ou você vai para cá. Para onde você quer ir? Então, sejamos ferramentas boas. Chega então o tempo dos vice-reis, né? Há toda uma ação espiritual ali das falanges de Ismael, que estão unidas ali num esforço mais elevado, né, que para reconstituir as energias portuguesas ali, né, para que as duas pátrias, Brasil e Portugal, fossem pátrias irmãs, né? O que acontece? Eu falei para vocês do Tratado de Methuen, né, que foi assinado em 1703. A Inglaterra levou uma vantagem danada, Portugal levou muito prejuízo, mas isso resguardou o Brasil da Inglaterra, né? Há todo ali um movimento para que se estabelecesse ali um fluxo financeiro, econômico ali no Brasil, para que o Brasil florescesse, né? E isso foi uma disposição muito sábia dos espíritos, né? Adotando essas providências para que a pátria do evangelho fosse colocada a cavaleiro de novos choques de ambição nos seus territórios. Então, o Brasil ficou ali mais ou menos resguardado, né? O que acontece? A Inglaterra ficaria com ouro nesse tratado que eles fizeram. A Inglaterra ficaria com ouro tangível, mas Portugal guardaria o ouro imperecível dos corações. Olha que bonito que Humberto de Campos fala. O ouro material ia para a Inglaterra, pelo tratado, mas Portugal passou então a ser eternizado como nação irmã do Brasil, né? Floresceu nos corações ali, tanto de Portugal quanto dos brasileiros, essa ligação de fraternidade, né? Que não foi rompida. Então, gente, o que acontece? Nessa época ali, o Rio de Janeiro já era uma das principais cidades, né, do Brasil, né? Ali tinha beleza demais, né, gente? O Rio de Janeiro é muito bonito, né? E aí foi crescendo ali a população, casarios imensos, né? Uma arquitetura ali muito bonita, né? Então, a sociedade ali começou a perceber a necessidade de seguir regras para bem viver, de civilidade, né? De se educar, de ter educação, conhecimento, né? Foi toda uma inspiração que houve ali dos espíritos superiores para que fosse também trazida uma maior religiosidade, né, para os corações é, do povo que estava aqui no Brasil. Então, assim, tinha um problema, sabe, Jefferson, que é até curioso, que era assim: nessa época não existia muita higiene, né? Tanto na Europa, Portugal e o Brasil também não tinha, né? Tanto que tinha gente que vinha visitar o Brasil, mas o Brasil era uma porcaria, gente, era uma porqueira sem fim, né? Era um negócio assim, o Rio de Janeiro era fedorento, fedorento. Por quê? Porque era latrina a céu aberto, gente, né? Então, era um cheiro insuportável. Então, tem os relatos, né, de gente que veio visitar aqui e tiveram essas impressões horrorosas, né, que era uma imundície tenebrosa. Mas, o que acontecia? O pior de tudo nessa época ainda era o mercado de escravos.
né, que ainda continuou nessa época, né. E mas como a espiritualidade aproveita, gente, todas as oportunidades, né, porque eles anteveem o que vai acontecer, o que que acontece? A gente teve aqui escravidão dos negros da Guiné, de Cabinda, de Luanda, de muita gente. Todas essas raças que chegaram, que estavam no Brasil, os índios, os brancos, os negros, né? O que que acontece? Foi feito uma miscigenação, como eu falei. E o que que aconteceu? Isso, na verdade, gente, foi obra do plano ali espiritual, né? Aí, como eu falei para vocês, houve todo esse movimento de insuflar a religiosidade, né? Que o que que acontece? É, os negros, eles passaram então a serem tratados ali pelos jesuítas e tudo de uma forma diferente. Né, pelos padres ali, não por todos, né, gente, mas foi sendo um movimento que foi feito ali, por quê? Porque eles vinham, gente, nesses navios, né, nos porões dos navios, muitos chegavam aqui mortos, né, viajavam igual um animal selvagem mesmo, igual um animal feroz, né, era uma coisa horrorosa. E eles eram trancafiados, então, ali nas prisões, né. O que que acontecia? As dores, gente, foram supremas. Foram dores desesperadoras, desesperadoras. Mas Ismael, atuando novamente, Humberto de Campos vai dizer, Ismael, com as suas hostes do mundo invisível, consegue harmonizar lentamente os interesses espirituais de quantos se haviam localizado na pátria do Cruzeiro. Igual eu falei, índios, brancos, negros. Sob a sua inspiração, a igreja torna-se a protetora necessária da mentalidade infantil daquela época. Veja a importância da igreja, gente. Né? A gente vê ataques aí às igrejas hoje de uma forma. Claro que tem coisa errada, tem, porque é uma instituição humana, mas foi essencial em muitos aspectos, e como é até hoje. Os templos da colônia abrem as portas para todos os infelizes e para todos os tristes. Então, percebam, né? Sob as vistas ali da igreja e dos mensageiros espirituais ali do espaço, nasce de novo um sentimento ali mais ameno, mais fraterno, e isso vai amenizando a situação dos negros cativos. Olha o que Humberto de Campos vai dizer, gente. Sob as suas influências indiretas, organizam-se correntes de filantropia do mais elevado alcance. Costumes fraternos surgem espontaneamente no seio da população de todas as cidades brasileiras. O hábito de apadrinhar os negros, faltosos ou fugitivos, nunca é desrespeitado pelo Senhor. Reconhece-se o direito de propriedade aos escravos e o costume de ceder um dia ou dois aos trabalhos dos cativos é confirmado pela lei em 1700. Vai se intensificar, então, todo um movimento de alforria, né, dos negros. E isso, gente, foi muito importante para o Brasil. Então, a igreja no Brasil foi importante, como foi importante em várias partes do mundo, né? Teve os seus erros clamorosos, claro que teve, mas aqueles missionários verdadeiros que se abriram ao influxo do mais alto foram essenciais para todos esses movimentos, né? Então, assim, o que acontecia, gente? Chegavam as famílias de negros aqui e elas eram separadas, né? Era vendido o pai para um lado, a mãe para o outro, o filho para o outro. Vejam que dor você ser separado da sua família dessa forma, além de ser escravo. Então, o que aconteceu? Foi criando-se o hábito ali de parar de separar as famílias, né? E depois foi criando-se o hábito ali da alforria,
né? Começou esse movimento da alforria. Então, gente, vocês vejam, Ismael preparou aqui no Brasil todo esse movimento de fraternidade, onde os negros que eram incompreendidos vinham para cá para erguer a pátria da sua descendência, a pátria do Evangelho. Sofreram nas mãos de muitos senhores escravocratas, sofreram, impiedosos que eles eram, sofreram. Mas olha que bonito que Humberto de Campos vai falar. Os seus prantos e sacrifícios iam florescer ao suave rócio das bênçãos do céu, na terra do Evangelho, clarificando mais tarde os seus caminhos, quando seus corações resignados e sofredores se dilatassem na alma fraterna dos seus filhos e dos seus netos. Então, gente, não há nada que tenha acontecido que a espiritualidade não estivesse ciente, e se o homem, pelo livre-arbítrio, fez coisa diferente daquilo que ele era inspirado a fazer pelo mais alto, Jesus, com seus prepostos, né, como Ismael, Eliu, vêm e reorganizam todo o plano para que seja aproveitado até o sofrimento, para que os corações sejam sensibilizados e a fraternidade seja alcançada. Então, gente, a gente precisa ter esperança, né, Jefferson? A gente nunca pode perder a esperança e a fé, gente, porque tudo acontece sob o auspício do mais alto. É verdade, né, Lara? Tanto é que até o Humberto de Campos fala no programa, acho que foi o primeiro programa que a gente fez, né, que Jesus está no leme, né, nunca perdeu as rédeas e controle do Brasil, né? Então, nós temos que ter fé, ter esperança, confiar em Deus, e por mais que as coisas pareçam não estarem dando certo, lá no background, no segundo plano, tem espíritos envolvidos, espíritos amorosos que estão envolvidos em ajudar o Brasil, em ajudar a nossa nação, né? Então, não, desde os tempos de 1500 até hoje, e isso assim será no futuro, sempre vai ter o plano espiritual que vai vai operar em background, assim, plano, para nos ajudar, nos auxiliar. Então, nunca percamos a fé, né? Então, isso não só na questão da nação, mas questão também do mundo, né? Que está vendo aí uma período de perturbação no mundo, né? Jesus sempre vai estar no leme. Ponto final, e não tem discussão, né? Então, você fazer as considerações finais, falar rapidinho aqui, que a gente já estourou um pouquinho do tempo, mas é o seguinte, que, assim, ó, que a gente viu hoje, no programa de hoje, né, os dois lados da moeda, né, o lado espiritual e o lado do físico, né, cada um, né, abordando os interesses que é de acordo, que estavam de acordo naquela época, né. Então, a gente vê, né, na equipe de Ismael, na equipe de Jesus temos o Ismael, temos o Elio, temos o Fernão Dias, temos Padre Manuel Nobre, tem vários personagens que ajudaram e cooperaram com o Brasil. E a gente percebe, mais que alguns personagens que foram de encontro, né, não ao encontro de Jesus, com a missão de Jesus, né, que é com o Brasil, mas mesmo assim nós sempre tivemos, em época, acredito eu que secularmente sempre tivemos algum personagem que pertence à equipe de Ismael ou à equipe de Jesus diretamente, reencarnando no Brasil, ajudando, operando e auxiliando o povo brasileiro a encontrar o seu caminho, o caminho da bandeira, que acho muito bonita, né? Que é o lema da bandeira de Deus, né? A questão que o Ismael falou, né? Deus, Cristo e caridade. Deus, Cristo e caridade, né? Então, eu acho, assim, magnífico esse lema, assim, sabe? E isso eu levo para o meu cotidiano, minha vida. Isso eu acho que cada um de nós temos que encarar isso como um lema de vida. Não só a questão de levar a caridade da moeda, da remuneração, da ajuda auxiliar, do assistencialismo, não. Então é a caridade moral. Então a gente percebe nesses espíritos missionários que reencarnam aqui no Brasil e que, assim como bandeirantes, como jesuítas, como até a gente vai ver mais para frente, né, como imperador, né,
Então, é tão magnífico esse projeto, essa equipe que Jesus, que Ismael coloca no Brasil, que coopera. Então, por isso que eu falo, a gente nunca vai se sentir órfão, porque sempre vai ter alguém da equipe de Ismael, de sua confiança e da confiança de Jesus, que vai estar aqui operando no Brasil, né? Então, nós não precisamos ter aí, ficar, né, triste, chateado com as questões alguns problemas que a gente enfrenta, né? Mas temos sucesso, sim, vai ter sucesso. O Brasil é e será a pátria evangélica, e o coração do mundo já é, né? Então, estamos aí. Então, a gente pode perceber também que, com tudo isso, que a presença e a sabedoria dos espíritos responsáveis pela evolução do Brasil sempre estiveram cuidados mínimos, né? Os mínimos detalhes, sempre cuidaram por menores as questões, né? Tanto da sociologia, quanto da política, quanto da economia, não importa. Todas as áreas, todos os setores do Brasil que movem um país, uma nação, sempre tiveram alguém ali que operou, que ajudou, né? E auxiliou, né, a cooperação do Brasil para poder se desenvolver como nação. E por mais que tenhamos aí alguns percalços, temos algumas coisas que Jesus teve que contornar, assim como Ismael teve que contornar, poder, lá na frente, né, fazer que o projeto desse certo, porque, como a Lara falou, né, nós somos muito teimosos, né, a gente gosta de ser pedra no calçado de Jesus, né, sandália de Jesus, a gente gosta disso, infelizmente, né. E eu só tenho que dizer que, como eu falei, né, o Brasil realmente, e de fato será, e sempre foi, né, a partir de 1500, a parte do Evangelho. Tenhamos sempre o máximo cuidado possível, né, a gente ajudar, cooperar, para a gente não ser um pedra de tropeço, né, e também não ser como falei, né, uma pedra que vai prejudicar aí o projeto de Jesus. Então, tenhamos aí o zelo com o Brasil, com o povo, com o mesmo afinco que Jesus e Ismael têm com o nosso povo atualmente, e assim será a toda a futura. Agora, posso fazer as considerações finais? Depois desse falatório todo, né, Jefferson? Vejam como é interessante essa frase na bandeira de Ismael. Deus, Cristo, caridade. Deus em primeiro lugar. Jesus, o governador espiritual desse planeta. E o que é caridade, gente? Caridade é o amor que nos move em direção ao outro. Então, olha a beleza disso. Não podia ser mais providencial, né? Porque o povo brasileiro, gente, é amoroso, é acolhedor. A gente precisa confiar em Jesus, fazendo a nossa parte. Como que a gente faz a nossa parte? Fazendo boas escolhas. Porque cada escolha tem uma consequência. Quando eu vou escolher, eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar em mim e no meu entorno. Eu não posso ser egoísta na minha escolha. Então, vamos tirar da nossa mente todas essas questões que não levam a lugar nenhum, questões ideológicas. Vamos nos concentrar no ensinamento de Jesus, que é o quê? Bondade, fraternidade, justiça, misericórdia, perdão. Isso é que é importante. Não estamos nunca abandonados, como Jefferson falou. Os espíritos superiores atuam todo o tempo. Ismael tem um trabalho danado nesse país, mas ele vai sair vitorioso, porque o destino do Brasil já foi traçado quando Jesus transplantou a árvore do seu evangelho para cá. Nós somos a pátria do evangelho. Nós somos o coração do mundo. Vamos agir como tal. Vamos agir no bem, no amor, na justiça, seguindo os passos de Jesus. Assim a gente vai consolidar mais rápido ainda esse país, mesmo durante essa transição planetária aí que está chacoalhando tudo, nós vamos consolidar aqui nessa terra abençoada a vontade do Cristo. É isso aí, Lara. Muito bem, foi muito bem. Só queria fazer um adendo referente a essa questão, que se Jesus transferiu a árvore do Evangelho para o Brasil, é porque ele sabe que vai dar certo. Jesus não dá nenhum passo em falso, né?
nós podemos sim dar passo em falso, mas Jesus não vai dar passo em falso. Então, se ele está aqui, o Palácio do Evangelho aqui no Brasil, é porque ele sabe, ele confia e acredita 100% de certeza que o Brasil vai dar certo. O Brasil vai ser, vai ser e é, né, a pátria do Evangelho. Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês, tá, pela presença, pela oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês. E hoje, agora eu estava lendo, né, eu estava acompanhando com o livro aqui, que é magnífico, né, a gente acompanhar a Lara falando e acompanhar no livro. Eu fui também, mesmo momento que ela foi falando, foi visualizando na mente, né, as cenas, né, acho muito interessante. E, então, gostaria de agradecer a todos pela presença. Divulgue nosso canal, divulgue nosso vídeo de hoje, divulgue todos os vídeos que a gente falou anteriormente sobre o Brasil, Conversando no Mundo para o Evangelho, que vai ajudar vocês aí também a compreender um pouquinho mais sobre o livro. Porque o livro é muito interessante, é um livro bem um pouquinho, não é extenso, mas ele é bem didático, né, bem técnico, né, e também está bem resumido, né, que o Humberto Campos trouxe tudo aí, acho que ia ter uma bíblia, né, então, vale a pena se você compartilhar, não é questão de vaidade, a gente ter likes, ter inscrição, isso aí não, isso não importa para nós, o que importa é que você, através dos nossos programas, você aprenda um pouquinho, melhore-se, que te estimule, que te ajude a evoluir, a compreender as questões, né, que a gente passa. Então, essa é a proposta do Espiritismo, é auxiliar, é o ensinamento, é compartilhar o conhecimento e ajudar na compreensão das nossas atividades diárias aí que a gente tem no dia a dia. Então, espero contar com a sua presença no próximo programa. Boa noite, Lara, até mais. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanharam até agora. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E confiemos, gente, confiemos. Isso aí. Jesus nos lembre sempre. Até mais. Tchau, tchau.